Eu já vou começar, eu já vou começar, né? E a gente vai espelhar A Luciana da Bélgica. É mesmo, Lu, é mesmo. Você é da Bélgica. Olha, a gente lá já deve estar tarde, né? E a gente tá aqui. Eu vou me colocar aqui nessa presença, gente. E eu vou abrir esse campo com uma oração, que eu sempre faço isso nos mestrados, né? E aqui não vai ser diferente, porque é o nascimento de algo que nasceu de dentro de mim. Então eu vou abrir esse campo fazendo essa oração, tá? Então, desse momento, divina presença, substância divina que habita e sustenta toda a vida. Eu me coloco agora diante de ti com o coração aberto. Consagro essa mentoria do tarot terapêutico. Consagro esse trabalho, este caminho, esse nascimento de tudo aquilo que será vivido através dele. Peço a presença dos meus guias espirituais, dos meus mentores, dos seres de luz que me acompanham e toda a força benevolente que esteja a serviço do bem maior, da verdade, da sabedoria e do bem. Que essa mentoria seja sustentada pela luz, pela consciência, pela verdade, pelo amor. Que em cada ensinamento hoje encontre o seu lugar, que cada símbolo revele aquilo que puder ser compreendido, que a vivência abre somente aquilo que estiver pronto para ser visto, sentido e integrado, que eu seja um instrumento e que eu não precise controlar, que eu possa confiar e que a sabedoria maior conduza cada encontro que a gente tiver daqui para frente. Cada silêncio, cada percepção, cada movimento. Substância divina, manifeste neste trabalho aquilo que estiver alinhado ao propósito mais elevado. Que esta mentoria chegue às pessoas certas, que encontre aqueles que estiverem em ressonância com esse caminho. Que cada pessoa que entrar possa receber exatamente aquilo que for importante para a sua jornada. Que este campo seja protegido, harmonizado e sustentado. Que somente o que estiver a serviço do bem possa permanecer. Eu entrego essa mentoria, entrego o resultado, entrego as expectativas, o futuro e confio que aquilo que nasceu dentro de mim possa agora encontrar a forma no mundo. Que este trabalho floresça à medida certa, no tempo certo, da maneira certa e com as pessoas certas. E assim é. Está feito, está feito, está feito. Como é bom, né, gente? Como é bom. E eu quero começar falando, né, do como aconteceu, né? Por que essa mentoria e essa aula de hoje, principalmente essa aula de hoje e tudo mais, gente, eu não fiz nenhuma marketing. Eu não paguei nada para ter as pessoas, né, que estão aqui, que estão lá no grupo, que possam ver depois o gravado, mas eu não fiz nada, porque eu queria uma coisa muito íntima. Tem aí o outro slide. Tinha uma coisa muito. É uma coisa tão profunda, né? Então, que nasceu, pode passar o outro slide, que nasceu do âmago do meu ser, que era que eu falei assim, não, eu não quero assim, eu quero pessoas que já me conhecem, né? Mesmo que são seguidores, às vezes não fez por comigo, mas me segue lá no Instagram, né? Nas redes sociais, e os meus alunos, os grupos. Então, foi muito, foi muito orgânico esse movimento. Eu fiz sozinha esse movimento, é meu, né? Então, eu não fiz, né, nenhum movimento fora disso, né, nenhum marketing para poder estar aqui com vocês. Então, é, é uma coisa muito íntima mesmo das pessoas que me conhecem. Então, eu gratidão por todos vocês que estão aqui, né? Gratidão, gratidão, que vocês possam receber de tudo isso que eu vou compartilhar com vocês agora.
E eu vou primeiro conversar com vocês como foi a minha travessia. Drica, como é que é? O que é isso aí? Porque agora você era mestre de reiki, agora o que é isso aí? Agora é o tarot terapeuta. O que significa isso? Onde que você arrumou isso? E, gente, eu passei por um momento que agora a gente vai entrar num dos arquétipos assim mais difíceis que tem pra gente fazer essa travessia, que é o arquétipo da morte. Eu vivi uma morte no âmbito profissional, tá? Então, assim, eu trabalhei mais de 10 anos com o Reiki, né? A gente criou, eu aqui com o Yoga, a gente criou o Reiki lá em Brasil. Acho que a gente começou o Reiki lá em Brasil, acho que foi em 2016, se eu não me engano, né? Muito tempo, gente. E foi uma construção e a gente trabalhou, eu dei tudo de mim, né? Porque eu sou assim, eu me entrego de alma. E eu dei. Só que chegou um momento do meu ciclo com o Reiki que não estava ressoando mais. Porque eu fui agregando outras coisas, eu fui crescendo e aquilo já não estava cabendo. E aí, aonde eu sentia ainda prazer estar assim, trabalhando com reiki, era no mestrado. Porque no mestrado eu podia, eu posso compartilhar mais, eu posso falar mais, eu tenho voz aqui, eu posso trazer algo diferente, eu posso fazer a diferença aqui, né, com tudo que já está agregado em mim, todo conhecimento, toda vivência, toda experiência, né, das formações que eu fui fazendo depois do Reiki. Então, e aí eu peguei e aquilo já com aquele trabalho com Reiki já não me satisfazia. E aquilo foi morrendo dentro de mim e eu não fui colocando mais energia. E por si só, então, todo o conteúdo, toda a estrutura também foi perdendo energia. Chegou um tempo assim que eu falei pro Yoha, pai, meu filho, segue o seu caminho, vamos encerrar isso. Ele ainda insistiu, ele não queria a morte, não. Né? Ele ainda ficava insistindo e sofrendo, até que ele realmente soltou, deixou que a morte viesse, né? E a morte no tarô, gente, a gente não tá falando tarô quando aparece essa carta. Às vezes as pessoas sentem muito medo dela, mas não é morte física que tá falando. A não ser que você tire uma tiragem, a pessoa tá doente, tá na UTI, essa pessoa vai morrer, aí sai a carta da morte, pronto, aí é uma resposta direta. Mas se não, é uma morte de algum aspecto, de alguma coisa, pode ser a morte de um casamento, né? Já tinha muito tempo, você vive a morte, né? De uma sociedade, você vive a morte. A morte e a torre, elas estão caminhando junto. Então eu estava vivendo a morte de uma forma de trabalhar. Então o Reiki continua vivo, né? Mas ele deixou de ocupar o centro. Então o Yoha foi seguir a vida dele, a gente desfez essa sociedade, então é uma morte simbólica, né? E aí essa forma de trabalhar também tinha morrido. Então não foi fácil, não é fácil você fala, gente, mas nossa, eu dediquei 10 anos nisso, construí tanta coisa dentro disso e você vê aquilo acontecendo, mas não tem mais, sabe? Não tinha mais prazer para mim. E aí, tá, e aí depois de atravessar a morte, a gente veio a torre, que é uma dos arquétipos também mais complicados e difíceis e divisores de água como a pessoa pode passar. Sabe aquela, acho que tem um ditado que fala assim, a noite escura da alma, é mais ou menos isso aí, porque a pessoa simplesmente perde o chão. Ela perde o chão. Às vezes a torre acontece também num fim de um relacionamento de muitos anos, de uma sociedade, né, igual foi o meu, pode ser uma doença, né, que aconteceu, uma morte de alguém inesperadamente, é aquilo que você abala as estruturas, ou uma forma dentro, uma morte interna da personalidade que está morrendo.
Então eu via morrendo dentro de mim depois da morte, eu vi que aqueles aspectos de tudo que eu. Aí eu gente, eu fui fazendo trabalhos e trabalhos comigo, que eu fui fazendo, eu fui vendo que tudo que eu tinha construído era dentro de uma persona. Eu controlava tudo, era muito rigidez, eu preciso dar conta, eu preciso fazer isso, e tinha muita autoexigência, muito perfeccionismo, porque eu achava que eu preciso. Eu não tinha estrutura dentro de mim para fazer tudo que eu tinha feito sem eu ter essas defesas, sem eu usar essas defesas, não tinha como. Né? Então eu tinha que usar máscara. Muitas vezes eu estava apavorada, mas eu tinha que estar lá, sabe? Eu tinha que gravar, eu tinha que fazer, eu tinha que botar a cara. Não era fácil, né? E essas estruturas, quando eu percebi, eu falei assim: eu não quero mais criar desse lugar. Eu não quero mais criar desse lugar. Então aí eu fiquei, gente. Quando eu entrei nessa desconstrução, eu lembro que eu fiquei mais ou menos, não sei se foi 1 mês ou 2 meses, eu não queria fazer nada. Eu atendia meus clientes, né, das terapias, mas assim, gravar, falar, fazer um movimento diferente, não fazia. O Johan às vezes falava assim: mãe, se mexe, faz alguma coisa, você só tá nas suas terapias. Eu falei assim: não quero, me deixa quieta, deixa quieta. Eu estava... Porque existe o movimento, existe a expansão, a contração, mas existe essa contração no aspecto que você está ali alimentando alguma coisa, alguma ideia, a coisa está fértil. E existe a estagnação. A estagnação também ela tem um lado bom, o luz. E eu estava nessa estagnação porque era uma pausa. Pausa, sem nada. Eu tinha passado pela desconstrução e eu tinha que assimilar tudo aquilo dentro de mim. Então, quando, no meio dos destroços, né, aí você ressurge. E quando eu ressurgi dos destroços, aí eu comecei de novo, gente. Aí foi expansão para tudo quanto é lado. E a expansão, aí eu peguei, abri canal no YouTube, né? Falei: ai, eu quero pôr minha voz no mundo, eu quero compartilhar tudo que eu tenho, esses conhecimentos, todos esses movimentos, eu quero levar consciência para as pessoas. E aí eu senti esse chamado, né? Que eu queria compartilhar. Mas eu não sabia direito o que eu ia fazer. Aí o que eu fazia? Abri esse canal. Ah, não sei, nossa, não sei. Aí eu gravava, eu editava, aprendi a editar. E eu punha lá, aí depois eu ia pro TikTok, abri o TikTok e ficava lá. Às vezes eu fazia live lá, até de tarô. Às vezes, porque eu queria, porque aqui no TikTok eu posso ganhar seguidores e pôr a Shopee lá para vender. As pessoas estão fazendo isso. Às vezes é isso, não sei. Aí eu ia, gente, atirando para tudo quanto é lado. Instagram e tudo mais. Porque existia aquela confusão dentro de mim, qual que é o caminho, né? Eu tenho tudo isso aqui e o que eu faço com isso? Onde eu entrego isso aqui? Tipo assim, onde eu entrego isso? E aquilo, depois eu fui vendo que tava... É por aqui, é por ali, que eu tava tirando para tudo quanto é lado, e aquilo tava me deixando muito confusa, muito desestabilizada, muito ansiosa, porque aí a gente fala assim: meu Deus do céu, tem que gravar todo dia, aqui para essa plataforma, para isso aqui, para isso aqui. Eu não estava dando conta. Era muita coisa para uma pessoa só fazer. Porque eu não tinha um rumo, não tinha um norte. Tava assim, né? É amplo. Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. Então eu não tinha as respostas. E o que é isso? É o louco. É o arquétipo do louco, é o chamado, né? E eu sabia que eu queria ser uma facilitadora de consciência. Eu queria ajudar as pessoas a enxergarem, a se enxergarem, a tomar consciência do que está lá no inconsciente, na sombra, a ter coragem de reconhecer os medos, as defesas aí dentro de... Gente, não tem jeito. Não tem jeito de você pular degraus, não tem. Se você não fazer a travessia, não tem jeito, você não muda. A não ser que pela experiência da vida, sim. Né? Mas fica muita coisa ainda quando você não faz esses processos. Né? E aí,
eu também queria que as pessoas conseguissem encontrar os seus potenciais. Eu queria ajudar as pessoas a despertar esses potenciais dentro dela. Então eu sabia que eu queria fazer isso, mas como eu não sabia. E aí, um dia, quando isso estava tudo muito confuso dentro de mim, eu falei para Deus assim: meu Deus, por favor. Eu lembro que eu pedi para Deus quando sobre o reiki, quando o reiki entrou na minha vida. Eu não sabia, eu tinha separado, eu pedi para Deus também mandar alguma coisa, que eu queria trabalhar com alguma coisa que ajudasse as pessoas. Eu não tinha noção do que eu ia fazer, eu só pedi e apareceu o reiki. E agora, novamente, eu pedi, né? Mostra-me o caminho, meu Deus, porque eu não sei, tá tudo muito confuso. Tem esse chamado, tem essa inquietação, mas onde que eu vou? O que que eu faço com tudo isso que eu tenho aqui? Eu não sei. E aí eu lembro que eu fiz, passou 2 dias, eu tenho muito insight quando eu tô lavando louça, mexendo com água doce, né? Então quando eu tô lavando louça, parece que é tão assim que eu entro em estado alterado com consciência, às vezes no banho eu recebo muita informação também, e aí eu tava lavando louça, de repente uma voz, que essa voz sempre conversa comigo, a voz falou assim: olha para aquilo que sempre caminhou com você. E aí, de repente, eu vi o tarô. Eu vi o tarô na minha frente, na minha vista. E eu comecei a perceber que ele sempre esteve comigo, gente. Tá vendo esse chalinho aqui? Esse chalinho que eu tô hoje? Ele é lá do começo. Esse chalinho deve ter, gente, uns 35 anos, por aí. Uns 30 no mínimo. Porque eu usava ele quando eu lia tarô, que era o primeiro tarô que eu mexi, foi o tarô cigano. E eu comprei esse tarô e fiz, e aprendi lendo o livrinho mesmo, e comecei a tirar para as pessoas, para os amigos, família, até a menina que trabalha lá em casa. Eu me assustei porque uma vez eu fiz uma leitura muito precisa e era uma coisa muito complicada, uma coisa muito ruim que acontecia com essa menina que ia. Eu dei detalhes, tá? Quando da tiragem, eu dei detalhes do que ia acontecer. Do jeitinho, e ainda falei para pelo amor, Regis, pelo amor, tem uma menina namorando sua casa, tira essa menina, pelo amor de Deus. Eu ainda falei várias vezes, ela não deu muito, né, confiança. Depois aconteceu um desastre, igualzinho tinha falado. E no final, gente, mas foi um final muito trágico. Eu falo isso no curso do Tarô Extraordinário, eu conto essa história. Então, aí eu deixei um pouco o tarô cigano, eu não quis saber mais dele. Fui para o Marsella, ficava só com os arcanos maiores lá, os menores eu achava muito complicado, com aqueles uns símbolos, parece umas mandalas, mas eu falei, isso aqui eu não vou entender, não. Até que eu encontrei o do White, né? As cartas do White, que para mim foi, uau, abriu. E ele sempre caminhou comigo. Então, meu autoconhecimento, né? Sempre eu tiro, todo dia eu tiro para mim. Se eu tô fazendo algum trabalho comigo, eu tiro, olho os aspectos ali inconscientes e tudo mais, então ele me ajuda. Todo o meu trabalho com reiki, né, dos tratamentos que eu faço, mesa radiônica, o VH+, a focalização, tudo eu coloco o tarô. Eu nunca deixei de pôr o tarô. Então, quem já fez comigo e faz tratamento e tudo mais, eu já fez, sabe que eu mando, né, todo o relatório e mando e o tarô tá junto. As minhas viagens também, né, então eu falei assim, uai, meu Deus, é mesmo, ele sempre esteve comigo, desde o começo do meu processo de autoconhecimento, quando eu comecei a minha jornada. Lá no comecinho da minha jornada do herói, né? Da tomada de consciência que a gente passa, que a gente vai aprender também na mentoria. E um pouquinho eu vou falar isso hoje também. Então aí eu falei, uau, o tarô é a porta. É um portal, né? Mas eu tenho tudo isso aqui também, né? E eu queria entregar tudo, né? Eu não queria ficar só no tarô, né? Então, porque eu tenho o tarô, tenho o Jung, tenho patchwork, eu tenho a focalização que eu vou chamar de escuta do corpo, né? E eu tenho experiência vivida. Então eu falei assim, eu não queria só interpretar carta, eu não queria só ler carta,
né? Só ensinar o tarô só por tarô, eu já fiz, eu já tinha feito. Eu queria algo que pudesse agregar tudo o que eu era. Eu falo que eu era. Que eu era não, que eu sou, né? Agregar tudo que eu sou hoje em dia e todo esse conhecimento, essa bagagem que eu trago. Eu não podia descartar nada. Eu falei, não, porque é isso que é o divisores de água. O tarô é o portal, né? E aí eu vou entregar tudo dentro dessa mentoria, tudo isso, né? Que eu chamo que é holístico, né? É uma integração, né? Holos vem do grego, é inteiro, completo, né? Então, eu queria construir porque eu já tinha essa bagagem, autoconhecimento, né? Da parte psicoemocional, né? Das terapias. E aí eu peguei e falei, então agora é isso, é juntar tudo isso. E é aí, né, que nasceu, né, o tarot terapêutico. Não é abandonar o conhecimento, é integrá-lo, né? Então tem o tradicional, nós vamos olhar para o tradicional, vamos olhar para o tradicional, vamos olhar para o simbólico, vamos olhar a parte psicológica, e por isso que a gente vai aprender Jung, Patchwork, porque não é que eu vou dar um curso, né, uma formação de Patchwork, mas eu vou dar o conceito psicológico que você vai ter esse olhar quando você olhar para uma carta, você vai ter aquele conceito e você vai conseguir enxergar aquilo ali na carta. Entendeu? Então é fundamental fazer isso, né? Porque eu agregando esses conhecimentos para vocês, quando vocês for aí que entra o tarot terapêutico, porque é o meu olhar diante daquilo. Mas o que eu preciso fazer? Agregar, né, esses conhecimentos, porque senão fica só naquilo ali que é o tradicional ali e a sua visão não amplia. Só que ele é um portal. Quando a gente vai fazer todo esse movimento, né, e de construção de tudo isso que a gente veio lá, aqui, quando a gente vai passar por Jung, todo o conhecimento de Jung, tudo que aquilo traz pra gente, a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer movimento, vai ser vivido. Gente, a apostila, olha aqui, essa é a apostila do professor. Olha aqui, a grossura. É isso que a gente vai trabalhar. Então, é profundidade, né? É profundidade. Então, isso vai mover coisas na gente, né? Não vai ficar só no intelecto. Vai ser vivido, experienciado. Já o patchwork também vai ser experienciado, vivido. Escuta do corpo também, porque agrega, quando você está olhando para uma carta, para um tarô, aquilo ressoa. Vocês vão vivenciar hoje o louco aqui, vocês vão ver. Os arquétipos, gente, eles são vivos, são energias vivas. E você pode ancorar essa energia, se beneficiar dessa energia, né? E às vezes a gente até está no arquétipo, mas ele na sombra, né? Porque o arquétipo ele tem sombra e luz. Então, foi assim que aconteceu, né? Essa vontade. E aí, os grandes movimentos da experiência humana, né? Todos nós, em algum momento da vida, atravessamos nascimento, morte simbólica, travessias, experiências do poder, contato com a sombra, transformação, inquietação. E aí aqui, por exemplo, no nascimento, não é, a gente não está falando de nascimento físico, mas é quando algo está nascendo. Por exemplo, está havendo um nascimento comigo. Isso aqui é o nascimento de um projeto, né? De uma nova forma de trabalhar. Então é um nascimento. Hoje eu estou, gente, aqui ó, parindo, vocês são as parteiras. Viu? Porque eu gestei isso aqui com a Imperatriz. A Imperatriz é que nutre, é fértil, sabe? Quando você tem um projeto que você está elaborando, que você está cuidando, que você está produzindo, é isso, é Imperatriz, né? Então ela é fértil, é fertilização, é acolhimento daquilo ali. Então
E agora é o nascimento, está nascendo um novo projeto. Então, quantas coisas a gente passa, né? O nascimento de uma nova identidade, de uma percepção de vida. Tem alunos do mestrado, que até mexeu muito comigo, desse último mestrado, que falou para mim, eu acho que eu não sei se ela está aqui, mas assim, me mexeu profundamente, que eu comecei a chorar, assim, foi muito bonito, que ela falou para mim, Drica, o mestrado, assim, em questão do conhecimento, assim, tudo, que é uma revisão mestrado, né? Dos 3 níveis. E depois a gente entrega o restante, que é o 3B. Ela falou assim, eu já tinha muito daqueles conhecimentos, né? Porque eu já tinha feito todos os níveis, claro, para fazer o mestrado tem que fazer. E ela disse que aquilo já era, para ela, era comum. Mas o que foi passado além, as falas que eu fiz e o que eu falei, diz que teve uma fala minha que foi cirúrgica. Ela disse que mudou ela, que desconstruiu sabe, algo nela. Então foi muito bonito, porque quando ela chegou ela tinha muitas defesas, muita rigidez, e ela foi desconstruiu aquilo dentro dela, foi lindo. Eu me emocionei muito, porque ela falou assim, que eu toquei com uma fala minha. Não sei qual que foi a entrega, que foi, né? Mas é isso, né? Esse movimento, alguma, às vezes você não tem aquele conhecimento e você recebe aquele, amplia a sua visão, amplia seu conhecimento, mexe com você, move alguma coisa. Morte simbólica eu tive, né? Pode morrer um ciclo, que foi igual comigo, a morte, né? Uma crença pode morrer, uma versão de nós, né? Pode ser um casamento, pode ser alguma situação da vida, e a gente faz essa travessia. Existe essa travessia que é entre o velho e o novo, né? A gente não sabe ainda onde que a gente vai chegar, né? A gente está atravessando. E essa travessia, às vezes, é até um pouquinho desconfortável, porque mexe com muitas coisas dentro da gente. Mas tem hora que a gente também tem o poder. E aí a gente tem a força de vontade, a gente escolhe, a gente coloca limites, né? E a gente ocupa o nosso próprio lugar, nosso espaço de pertencimento, né? A gente percebe as nossas distorções, né? E até quando a gente percebe que a gente está entregando o nosso poder para outra pessoa, a gente está passando pelo poder também. A sombra é aquilo que nós não queremos reconhecer, e todos nós temos sombra, que é uma parte inconsciente. A sombra é até dentro do tarô, a sombra é até os seus potenciais que você não sabe que você tem. Estão aí em potencial, estão na sombra, né? E precisa vir a luz para que você possa usar essas forças que estão dentro de você. Então, muitas coisas reprimidas, coisas que a gente nega, né? Ou que a gente projeta em outras pessoas. Isso também é a sombra. Depois vem a transformação, que são as nossas experiências quando a gente faz essas travessias. Nunca a gente sai de algo que nos impactou da mesma forma. Por exemplo, quando a gente passa por doenças sérias, a gente não sai do outro lado a mesma pessoa, porque existe reflexão, existe mudança dentro de nós, a gente para, a gente olha, move muita coisa dentro da gente. Então, uma experiência de travessia, né, e que às vezes é desafiadora, não traz sempre transformação. Sabedoria é integrar o que foi vivido, o que foi aprendido, né? O que foi experienciado. Então não pode ficar só no intelecto, né? Então, mas conhecer por meio da experiência. Sabedoria, ela vem através da experiência, não do conhecimento. Conhecimento pode ser uma porta, mas é experienciando, né? Então, por isso que existe esse círculo que mostra que os arquétipos eles se tornam vivos quando atravessam a nossa própria experiência.
Então, os arquétipos já vai passando, né? Ah, eu tô aqui no nascimento, tô no louco. Ah, eu tô aqui na sabedoria. Ah, eu tô no eremita. Eu tô na sacerdotisa, sabe? Ah, eu tô aqui no movimento de transformação. Eu tô aqui no julgamento. Eu tô aqui... E a gente vai passando por esses arquétipos, que são experiências humanas. E o arquétipo, ele é vivo, né? Uma imagem pode nos tocar antes mesmo de entendermos por quê. Porque ele provoca em você uma sensação, talvez uma memória, talvez uma resistência. Às vezes, por exemplo, quando você olha uma carta do diabo, você fala, ai, credo, nossa, não gosto dessa carta, não, nossa. Você tem até entendeu? Tem cartas, por exemplo, tarólogas, né? Não sei se tem tarólogas aqui, mas às vezes a gente tira uma carta como a morte, a torre ou o diabo, a pessoa já fica assustada, né? Mas aquilo ali, no olhar terapêutico, tem uma profundidade muito maior, né? Que a gente vai olhar e vai aprender sobre isso. Então, a gente olhando para esses arquétipos, a gente tem às vezes identificação, né? Então, imagens internas da gente. Por exemplo, eu tenho muita identificação com a sacerdotisa. Ela, essa energia me acompanhou durante muito tempo e nesse momento eu estou nela. Então, a energia da sacerdotisa, desse arquétipo, está em mim agora, né? Porque eu quero ser presença, eu quero ser silêncio, sabe? Eu quero trazer esse conhecimento no profundo para vocês. E quero transpassar isso. Então eu estou na energia, né? Chamei essa energia desse arquétipo, sacerdotisa. E aí, sobre a leitura, gente, do tarot terapêutico, não é você decorar os significados e se preocupar, nossa, agora o que eu vou olhar aqui? Não, agora tem que olhar com o olhar de peça. Não, mas e Jung aqui? Ah, não, agora peraí, deixa eu olhar. Não, você vai agregar em você, vivenciar em você, e quando você, lá no final da mentoria, quando você for abrir as cartas, seja para você ou para outra pessoa, você vai ter aquele olhar de 180 graus. Você vai olhar nesses aspectos todos que já estão dentro de você. Não é que você tem que entregar tudo. Aí eu vou entregar Jung, Password, escuta do corpo. Não, você vai sentir o que você vai entregar ali. Então é uma coisa fluida, não é uma coisa tensa que você fica, porque está dentro de você, o conhecimento está dentro de você, vivido. Então tem conhecimento, tem percepção, né? Tem contexto, tem símbolo, tem sentir e tem integração. É isso, né? O aprendizado é nesse olhar, né? 180 graus. E aí tá a minha querida, né? A sacerdotisa. Então veja, olha, quando você olha para essa carta aqui, olha aqui, a gente poderia olhar para ela, olhem para ela agora. O que chama a atenção de você para essa carta? Onde o seu olhar foi primeiro? Começa a sentir ela. Que palavra surge quando você olha para ela? Que sentimento surge dentro de você? Então vai vendo detalhes. A Céfala falou postura no chat. Hã? A Céfala falou postura. Postura, tá? Tá ali sentada. Que mais? Poder. Poder. Que mais? O que ela transmite? Sabedoria. Sabedoria, poder, postura. Que mais? A Mandila falou sabedoria também. Sabedoria também. O que ela desperta? Serenidade. Serenidade, tá despertando. Serenidade. Observação. Observação. As pinhas no seu entorno, percepção. Percepção. Glândula pineal, né? Que mais?
A gente poderia ficar o dia inteiro aqui, não vai findar. Porque um arquétipo, né, que é um símbolo, ele não morre, ele não tem fim. Não tem fim. Então você vai olhar e ele vai te trazer mais e mais e mais e mais percepção, sabe? Então é centramento, quietude, sabe? Tem uma harmonia, uma sabedoria silenciosa, tem intuição, né? E tem esse centramento entre as duas polaridades aqui, ela está sentada no meio dessas duas polaridades, né? Então tem esse centramento. Então, assim, tudo que vocês falaram é tudo certo. É isso tudo e muito mais. Então, veja, muita gente aqui nunca estudou tarô e já conseguiu sentir o arquétipo. Veja, a imagem passou isso para você. A simbologia da imagem passou isso para você. Então, a gente vai entrar muito nessa questão da simbologia, de sentir a carta. E quando você tira um tarô para alguém, é isso, eu vou sentir. Às vezes eu tiro uma carta para a pessoa, senão eu vou até estar de vontade de chorar. Né? Às vezes eu me emociono. Né? Às vezes para mim também, às vezes eu tiro para mim e nossa, essa carta nossa, mexeu comigo, meu Deus. E aí você faz essa investigação, você vai para dentro e usa os recursos que nós vamos aprender aqui, né? Para poder fazer esse manejo, para poder fazer essa integração, entender o que aquilo ali tá falando para você, o que está movendo, qual é o medo, qual é a sombra, qual a distorção, qual é a defesa aqui, porque às vezes a minha vida não sai do lugar. Quantas vidas aí a coisa fica, você faz, mexe uma coisa aqui, mexe uma coisa ali e o trem não sai do lugar, porque tem coisas ainda precisando mover. Gente, tem tanta. A gente não sabe, mas dizem que é 95% que fica embaixo, né? Como se fosse o iceberg. Consciência é só pequenininha, o que tá lá embaixo, gente, é muita coisa. É muito. É, coisas inconscientes. Às vezes você tá. Ah, eu quero, vamos supor uma coisa que bem, sim. Ah, eu quero uma casa nova, eu quero uma casa bonita, eu quero uma casa nova. Mas você está falando sim para casa nova. Mas lá embaixo, lá no porão do seu inconsciente, tem um não. Não, você não pode ter essa casa, não. Isso não é para você, não. Tem um não lá que você nem sabe que ele existe. Se tem um não lá, ele é que vai comandar a sua vida. E aí você faz, e a coisa não anda, não sai do lugar. Não tem outro resultado, porque está no fundo do poço, do inconsciente, da sombra. Então, por isso que esses processos precisam vir e essas travessias precisam acontecer para poder você sair do outro lado, né? Consciente. Quem já ouviu falar aí da como é que chama? Eu falei hoje pro Johan sobre isso. Qual que foi aquele que eu falei para você do Platão? Não lembro. A caverna. Não é? É Não sei. o mito da caverna. O mito da caverna, isso mesmo, o mito da caverna, do Platão. Gente, o que é aquelas pessoas lá? O que quer dizer isso? As pessoas estão na ilusão, que é uma distorção, que vocês vão aprender no Password, fala que é uma distorção. A gente pega os atributos divinos que a gente tem, que a gente traz, a gente distorce a coisa. E a gente tem um olhar distorcido, iludido. Não é a verdade que você está vendo. Ou então você está projetando também uma coisa que não é verdade também. Existe lá fora, existe luz, existe um espaço imenso, existe liberdade. Mas a gente fica preso
como aquele negócio no cavalo que coloca assim no cavalo assim, coitadinho, não pode olhar para os lados. Ele só vê aquilo que está na frente. A gente tem que tirar isso, a gente tem que sair da caverna. Mas para isso existe essa travessia. Toda a travessia que eu passei, gente, assim, traz essas coisas assim, e a gente vai aprender a manejar, vai aprender a lidar, e a gente vai estar num grupo onde a libertação de um é de todos. Porque vocês já ouviram falar do campo, né? Quando a gente participa da constelação familiar, só de você assistir, você não precisa participar. Só de você estar ali na roda, participando do campo, quando é trabalhado algo lá no campo e é solucionado, você recebe aquilo ali também, em níveis inconscientes ali, mas você recebe. Então todos, né, que tiverem os processos e forem fazendo as suas transformações de libertação, tal, às vezes é uma crença, às vezes é uma coisa que, e eu já sei que esse campo a gente vai ter coisas grandiosas acontecendo. Eu já recebi essa informação. Vamos mover muita coisa e muitos depoimentos assim extraordinários a gente vai ter. Eu já sei, eu já sinto isso. Então, e essa transformação do outro, a cura do outro, a libertação do outro, a mudança do outro, é minha também, porque eu faço parte do campo. Então, fazer parte do campo, de um campo desse porque não é só, gente, não é só para vocês aprender a ler tarot terapêutico, é muito mais. É uma jornada, é uma travessia, é um processo de cura, de autocura. Quem vai fazer a cura? Vocês mesmos, através do processo da travessia. Isso é muito poderoso. E é um chamado. Eu estou abrindo a porta. Não é eu, Drica, que vai fazer. Eu vou passar o conhecimento e vou mostrar o caminho. E vou estar atenta para vocês, para facilitar para vocês. Mas o movimento vai acontecer dentro de vocês aí. A transformação. Gente, vai ser lindo. E é isso, porque é vivo. Então, os arquétipos, eles são vivos. E o tarô é um espelho. Ele me espelha, ele vai mostrar meu medo, ele vai mostrar minha defesa, ele vai mostrar qual é o meu chamado, o que pede integração, qual o potencial que é nascer, que padrão está se repetindo. Ele revela tudo isso. Então, com esse olhar, você vai poder fazer esse trabalho pessoal, você vai poder usar o tarot terapêutico, sim, para você, como eu uso, eu viajo com o tarot, eu não saio sem tarot. Eu tiro ele todos os dias para mim. Então, eu sempre olho, aí eu tirei para mim saber como que vai ser aqui. Ele me deu uma boa perspectiva. Então, é isso. O que mais? Tem alguma coisa que está impedindo aqui eu de fazer isso aqui? Também mostrou, sabe? Então, aí a gente vai, então tem isso aqui para trabalhar. Peraí, deixa eu olhar, vou manejar isso aqui, vou olhar para isso aqui, vou ver isso aqui, vou refletir sobre isso aqui. Então, vai usando todas as outras ferramentas e conhecimentos e vou movendo em coisas em mim. Então, eu vou ter recurso para minha transformação, eu vou ter recurso para me trabalhar com o tarô de uma forma muito mais ampliada. Então eu posso ser uma terapeuta normal, eu sou terapeuta de reiki, mas eu também posso, dentro do meu atendimento do reiki, eu posso tirar o tarô terapeuta, algumas cartas para poder revelar um pouquinho do meu cliente, eu posso fazer isso, eu posso usar ela para isso. Né? Ou eu posso também dar uma sessão só do tarot terapêutico. Enquanto a gente está tirando ali, eu já estou lá, né? Usando todos os recursos psicológicos para estar trazendo consciência para a pessoa através do que o tarot me mostra. E eu já devolvo para a pessoa, porque eu tenho aquele olhar, o quê? 180 graus. E para poder mover tudo isso da pessoa, trazer consciência. Eu não vou ficar só falando ali, meu marido vai voltar. A carta aqui está falando que vai voltar assim para você. Tem grande possibilidade. Mas aí se aparece um ator e fala, não,
vai voltar não, tem a torre aqui, acabou, não vai voltar para você. Não, pode voltar sim. Aquele casamento daquela forma que era, não vai. Mas pode ter uma reconstrução. Então, não tirar toda a esperança da pessoa, né? Mandar uma pergunta, falar assim, o que dentro do seu relacionamento passado que precisa de uma reconstrução? O que dentro do seu casamento que não estava dando certo mais, que tinha que morrer? Que aspecto seu que estava atrapalhando e que aspecto você pode agregar agora? Qual é a transformação que pode nascer de algo novo dentro desse relacionamento? Entende? Você pode fazer pergunta e agregar para a pessoa sai maior, ela não sai fechadinha com sim ou não, ela sai maior. Uau, é mesmo? Quanta gente eu li no TikTok, eu tirava lá e eu ficava impressionada como que as pessoas, né? Ai, meu marido vai voltar, meu ex vai voltar, meu namorado vai voltar. Era muita coisa de voltar, né? O que é em você que tá tão assim, que não quer deixar o velho ir, que não quer deixar algo morrer? Qual é o apego aí? Qual é o medo por trás? Sabe? Fazer perguntas reflexivas para a pessoa trazer consciência. Quantas vezes eu fazia lá e mostrava, falava para a pessoa olhar, olha aqui, tal, mostrava. A pessoa agradecia, falando, nossa, que maravilha, obrigada, muito obrigada, é isso mesmo. Uma forma diferente de entregar. Então, e esse é o louco, né? O louco também, ele que me impulsionou a fazer tudo isso aqui, esse movimento. Então o louco, ele tem um chamado, né? Então ele é isso, esse impulso, né? Eu quero fazer algo novo. Eu quero viajar. Eu quero mudar de cidade. Eu quero fazer um novo trabalho, eu quero ter um novo relacionamento, sabe? Eu quero fazer aquela viagem dos sonhos. É o louco. E ele é confiante na luz, porque tem um aspecto sombra. Ele é aberto, ele é inocente, né? Aquela inocência saudável. Tá vendo a florzinha branca lá? Eu trouxe ela hoje. Ó, eu trouxe ela hoje. Então, essa pureza, é esse movimento, a curiosidade, né, daquele desconhecido. Não tem medo do desconhecido, tá? Não tá nem aí, né? E olha para a simbologia. O que vocês olham para ele? O que vocês sentem, né? Tá? Já tem ali, a gente vai fazer um trabalho agorinha sobre essa percepção do louco. Então, tem uma frase que fala assim, que eu até peguei de uma menina, gente, que essa menina é extraordinária. Ela viveu o louco purinho, tá? Então, assim, e eu vou contar um pouquinho da história dela e falar um pouquinho de uma que aconteceu assim, porque eu tava construindo material e num dia eu acordei e falei assim, gente, peraí, eu preciso pegar o celular. Aí peguei o celular, quando a fé, ela não seguia ela, não sabia nem o que é. De repente ela apareceu pra mim. Quando eu vi ela, a foto dela no negócio assim, aquilo me chamou atenção. Olha. E aí eu fui olhar. Aí achei lindo ali, coisa ali. Eu falei assim, epa, parece que... Aí eu fui olhar mais coisa dela. Eu falei, eixa, aqui é o louco. Olha o louco aqui. Então, assim, o universo conspirou para me trazer um exemplo perfeito para você do louco, desse movimento. E essa frase eu tirei dela. Ela fala assim, primeiro que a avó dela falava assim, que primeiro a gente coloca os pés, depois o chão aparece, né? O medo pode continuar, a dúvida pode continuar, mas se existe um sim, né? Essa é a Geise, né? Depois o Instagram dela é esse aí. Essa menina é extraordinária, gente. Ela, eu não sei se ela é de Recife, eu não sei onde que ela morava ou se era do Rio. Ela morava numa região de praia
E ela fazia, gente, ela tem prenda, ela é muito prendada em fazer comida, doces, essas coisas. E ela começou a fazer na cidade dela, ela fazia brigadeiro, aqueles docinhos, e aí depois ela ia vender na praia, né? Então ela começou a desenvolver essa habilidade em 2024, mas ela já tinha, né? Então ela foi vendendo essas coisinhas e ela conheceu também um estrangeiro, um americano em 2024. E eles ficaram namorando à distância e tudo mais, ela fazendo isso, até que ela agora, né, acho que foi o ano passado, que ela foi para os Estados Unidos. E aí tem as imagens aqui que eu vou mostrar para vocês. Ela do avião dela, isso aqui são fotos que ela mesma postou, né, de quando ela estava indo para lá ficar com ele, né, que ela teve a resolução, o louco falou assim, vamos embora, vamos começar a vida nova lá, coragem e vamos viver a vida. Né? Ela deu esse salto de fé, foi lá, esse aí é o encontro dela, olha como que ela estava entusiasmada, é purinho louco, né? Que esse impulso, essa vontade, essa alegria, essa espontaneidade, né? E essa esperança, né? Essa vontade de vivenciar. Então, além do relacionamento, da cidade nova, olha aí, o louco, né? Ela mas aí ela chegou lá, ela não sabia o que ela ia fazer. Não tinha nada garantido, não. O louco não tem garantido. E ela passou ali para os momentos que ela, né, não sabia o que ela ia fazer, tinha as habilidades dela e tudo, até que veio uma ideia, né? E ela começou a construir essa loja dela que ela começou a fazer então vou usar minha habilidade aqui. Então eu vou começar a fazer esses doces, né? E coisas bem elaboradas, gente. Ela começou a fazer coisas, sabe? Então hoje na padaria, né, dela lá, que é que a pessoa entra, né? Eu achei muito interessante o negócio, né? Olha que visão de negócio. Ela faz as coisas lá, né? Os doces, os pães, os tal, e coloca tudo lá dentro da lojinha e a pessoa que se serve, né? Então não é fácil. Fácil não é. Por quê? Porque ela levanta 4 horas da manhã, os trem dela é tudo novinho, ela faz, né? De noite ela já deixa meio preparado, que tem que, né, ficar preparado. Então, existe sim a vontade e o esforço de alimentar aquele sonho, mas ela realizou, porque ela foi fazendo, né? Foi tendo ideias, ela mesma fez o projeto das caixinhas dela, do logo dela, tudo ela que produziu. Igual ela fala assim, hoje na IA a gente consegue tudo fazer sozinho. Então as embalagenzinhas, tudo ela fez por ela mesma. Hoje até no grupo eu compartilhei o Instagram dela que ela fala tudinho essa jornada. E aí olha a loja dela, gente, que delicadeza. Ela bota rosas até na cozinha dela. Tem rosas lindas lá. E ela conseguiu essa padaria, né? Que a pessoa mesmo vai, ela não precisa ficar lá, não tem ninguém lá. E a pessoa deixa na caixinha, paga lá ou em dinheiro ou tem a maquininha. E ela tem câmeras, né? Que mostra na hora que a pessoa está chegando, mas isso deixa ela com mais tempo livre. Fazendo o que ama, fazendo o que gosta. Lógico, tem coisa para fazer, tem coisa para fazer, né? Só que ela tem mais liberdade. E eu vejo o crescimento absurdo dessa menina. Isso é só o começo. Essa menina vai crescer imensamente. Logo ela vai ter outras pessoas para trabalhar para ela e fazer as coisas para ela, entendeu? Então, isso, gente, é empreendedorismo também. O louco, ele faz você ter esse empreendedorismo também. Ela não tinha nada garantido. Ela tinha uma habilidade que ela já vinha fazendo lá atrás, que ela já tinha, né? Já tinha começado. Às vezes a gente faz alguma coisa e quando a gente vê, em determinado momento, aquele dom, aquele talento, aquela habilidade que você desenvolveu é o que vai servir para o seu novo caminho. Né? E foi o que ela fez e construiu isso aí. Esse aí é o dinheiro que ela fica pegando no final do dia, ela pega da caixinha, né? Então é um movimento muito bonito. Eu vou ler para vocês aqui, que eu achei bem bonito. Não vai dar tempo de eu ler, não, senão vocês vão cansar demais. Mas assim, mais ou menos a fala que ela fala, depois eu vou pôr lá no grupo para vocês, a fala inteirinha dela, que eu achei lindo.
Quando alguma coisa dentro da gente diz sim, um movimento começa. Nem sempre a gente sabe onde esse caminho vai levar. Nem sempre a gente sabe como vai acontecer. Primeiro a gente coloca o pé, depois o chão aparece. Então não tem nada garantido, gente. O intuito é ir, dá o primeiro passo, faça. Porque muitos de vocês devem estar aí, às vezes, com um projeto em mente e acham que tem que estar tudo perfeitinho para fazer. Tem que estar tudo certo, tem que estar tudo concreto. E não é assim. Não é assim que funciona. O medo continua, a dúvida continua, mas a decisão cria força. Ela nos coloca em movimento. Primeiro vem o movimento interno, depois a estrada começa a se revelar. Isso é uma parte do relato dela, que ela fez, de um videozinho lá no Instagram dela. E eu achei lindo. E isso é um relato que representa o louco. O caminho começa quando a gente decide atravessar. Quando a gente decide o sim, sim. Quando eu vim para cá, para Florianópolis, eu fiz esse movimento. Eu disse sim. E quanto que isso me desenvolveu? Se eu não tivesse vindo, as potencialidades, tudo que eu adquiri depois que eu tô aqui, eu não tinha feito. Porque eu estava na área confortável, estava bom, tá tudo certinho. Aqui eu tive que desenvolver habilidades. Aqui eu tive que sair da minha área do conforto. Então é sobre isso. E eu não tinha nada garantido aqui. Gente, existe coisas lindas que aconteceu aqui, até o nosso pôr do sol, que a gente foi ver, que assim me marcou muito. As belezas aqui, tudo que eu vivi aqui vivo. Né? Teve coisas difíceis? Teve, gente. A travessia tem as dificuldades. Tem os momentos difíceis, mas a gente não perde a esperança. A gente não se deixa abalar porque é a vida é 50-50. A gente vai ter 50 coisas boas, maravilhosas e as dificuldades da vida, que é o outro 50. E tudo bem se você ancora, você está no seu centro. Tudo bem, faz parte da vida. Né? Então, às vezes tem ali uma dificuldade, mas olha, você tem que ter recursos dentro de você para você ultrapassar aquilo ali. Então, é isso que essa menina, você acha que é só mil maravilhas, tá tudo decidido, tá tudo certo já na vida dela? Não, gente, é uma construção, ela tá em construção ainda. Mas o que ela já fez, o movimento que ela já fez, sabe? É vida, é sim para a vida. Teve uma frase também que eu achei muito interessante, que eu lembrei agora, do Michael Jackson, aquilo que está na Netflix, da vida dele. Teve uma hora que ele estava na piscina e os irmãos dele brincando de bola, assim, tal, ele já era adulto, né? E ele tava lá, assim, numa boia, assim, e os irmãos dele, que é isso, Mike? O que você tá fazendo? Ele falou assim, eu tô ancorando aqui a próxima música do meu álbum. Que é? Como assim? Ele falou, não, porque o universo ele falou, sabe? O universo tá dando a ideia. Se eu não pegar, me ficar disponível aqui para essa ideia dessa nova música vir para mim, vai pro Prince, que era um outro cantor da época também, que era meio assim, competia um pouco com ele na época. Aí ele falou assim: se eu não pegar a ideia aqui, vai pro Prince. Então ele ficava concentrado para receber. Ele se punha disponível para receber. Sabe? Então é isso, gente, é querer, é fazer o movimento, a estar receptivo, né? A serviço, e é essa entrega. O louco nos convida a isso, né? E quem aqui está começando alguma coisa nova? Diz aí para mim. Existe alguma coisa na sua vida dizendo eu não consigo? Mas mas continuar exatamente como antes? Tem alguma coisa falando para você? Eu não consigo mais continuar exatamente como antes. Tem algum chamado aí? Existe algo querendo começar na vida de você? Você já sente isso? Uma inquietação? Algum desconforto? Alguma. Para quem conhece o reiki, a química, o Sui teve vários momentos assim, né? Do louco na vida dele. Essa época eu sempre tenho.
Sempre tem uma inquietação. A Luciane falou comigo, não é alguma coisa, são todas as coisas. São todas, olha aí, ó, tá vendo? O André falou que já teve muito momentos assim. Todos nós, né, gente? Todos nós. Então a gente quer alguma coisa nova, né? Eu não consigo mais viver desse jeito. Eu preciso. A Flá também falou. Eu preciso me renovar, eu não quero mais exatamente dessa forma. É algo novo, é o chamado. E o chamado, quando o chamado do louco ele começa a buzinar, é uma inquietação, às vezes. Nem sempre é aquela coisa que é boa, não. Às vezes vem com esse incômodo, às vezes vem com uma insatisfação. Lá no começo comigo já não tinha. Então, aí vem a morte, vem a dor, até o louco chegar. Então, às vezes é um desejo, às vezes é uma curiosidade, né? Então, a gente passa por isso aí, né? Porque foi assim comigo, era uma inquietação, sabe? Eu ficava inquieta, parece que tem algo, alguma coisa me incomodava. E depois da desconstrução ficou um buraco, ficou um vazio. O que é isso? Tem alguma coisa me chamando, mas o que é? Eu não sei. E aquilo me deixava agoniada. Né? E o louco, ele traz a luz e a sombra. A luz do louco é essa confiança, essa coragem, igual essa menina, essa abertura, essa espontaneidade, esse sim para a vida, esse movimento, disponibilidade de viver o novo e de não saber o resultado que vai ser daquilo. Eu não tenho eu não tenho a estrada toda, eu não sei, eu não tenho mapa, mas eu quero. Eu quero. É uma entrega, ele pula, sabe? Ele dá o salto de fé, que essa carta fala também. Na sombra é muita impulsividade, fuga, irresponsabilidade, ingenuidade, agir sem considerar as consequências, aí está na sombra, né? E aí não fica bom, porque é inconsequente, né? Vai deixando aquele rastro de inconsequência no caminho, né? É impulsivo, assim, não, né? Na sombra é diferente. Então, peraí, onde que eu tô aqui? É quando a gente faz esse movimento, quando é na luz, você sente, expande, aquela coisa expande, é aquele movimento que você fica alegre, sabe? Mas você ao mesmo tempo é responsável. Não, por exemplo, quando eu vim para cá, eu falei assim, não, vou deixar meu apartamento aqui, não trouxe a mobília nenhum. Meu filho na época morava lá, eu falei, ele vai morar aqui e a gente vai. Pronto, não sei o que vai dar, mas nós vamos. Deixa as coisas aqui ajeitadas aqui. E assim foi. Então, se você tem uma certa organização e uma consciência, mas existe essa abertura. A menina lá, como a gente viu também, né? Ela já tinha um relacionamento há muito tempo, o moço já tinha ido na casa dela, né? Visitado ela também, e ela já tinha ido também. Quer dizer, não foi uma coisa assim, consegui ele na internet agora tô indo para casa dele e vou morar com ele. Não, teve uma construção, tá? Então não é essa impulsividade. E agora a gente vai viver um pouquinho do louco, né? Para vocês experimentarem ele agora, né? Então aqui que eu vou mostrar para vocês agora mesmo a figura dele. Então não é para você pensar certo, não é para interpretar nada, é apenas para perceber e sentir, tá bom? Então nesse momento eu quero que vocês olhem para essa carta. Vocês estão com um caderninho, caneta aí? Eu quero que vocês agora comecem a anotar, que eu vou pegar aqui e eu vou conduzir vocês. Então vamos lá. Sem pressa de interpretar. Não procure primeiro nesse momento. Você vai só olhar para a carta. Você vai observar a imagem como se fosse a primeira vez, mesmo se você já tem o tarô, já tem costume de olhar.
como se estivesse diante dela pela primeira vez. Observa essa carta. Perceba a posição do corpo do louco, a maneira como ele está vestido, os sapatos, a trouxinha que ele está carregando, o cachorrinho, a paisagem em volta dele, o céu, o caminho, a montanha. E tudo aquilo que chamar a sua atenção. Observa. E vai observando o que vem para vocês. Que detalhe te atrai imediatamente o seu olhar? Ai, nossa, foi essa rosinha. Nossa, que detalhe. Ai, não, essa peninha no chapéu. Qual o detalhe te chamou mais atenção? Existe algum elemento que causa curiosidade, identificação, desconforto, medo ou alegria? Vai anotando. Como vocês percebem esse personagem? Ele parece livre, corajoso, distraído, inocente, confiante, imprudente, disponível para a vida? Não tem resposta certa, é o que você sentiu. Seja sincero com você. Ninguém vai ver o que você escreveu. Isso é parte de um trabalho. Tem que ser ah, não, eu não, achei ele muito irresponsável. Ele tá ali no precipício, porque ele tá doido. Não, esse menino é muito imprudente. Tudo bem, escreve lá. Escreva livremente o que você está sentindo e percebendo. O mais importante não é descobrir o significado tradicional da carta, mas reconhecer o significado que ela está trazendo para você neste momento. O que ela me provoca. Ai, em mim, o que ela está me provocando. Tem uma mensagem. Isso aqui é muito importante. Já é um trabalho, é um movimento, é uma vivência. E logo, logo vocês vão encontrar com ele. Vocês já fizeram? Na hora que vocês terminarem, é só levantar a cabeça, que eu sei que terminou. Sim. Sim. Então agora vamos fazer esse movimento, essa focalização, tá? Guiada. Então agora feche os seus olhos, respire profundamente. Se for possível, coloque os pés no chão. Tem uma aqui, tem jeito? Perceba o apoio do corpo de vocês na cadeira, peso do corpo. Se for música, sai. Ah, tá. E o movimento da respiração, o ar entrando e saindo. Vamos ficar um minutinho nessa respiração. A base da focalização, da escuta do corpo, é a gente vir para a presença, para o corpo. O ar entrando e saindo, os pulmões expandindo, contraindo, mantém os olhos fechados. Vai percebendo também a roupa no seu corpo, temperatura ambiente. Sinta o corpo aqui neste momento. O ar entrando e saindo. E agora, imagine que vocês estão no alto de uma montanha. Perceba como este lugar é
observando o céu, a temperatura, o vento tocando a pele e a paisagem ao redor. Vocês estão próximos à beira dessa montanha. E diante de vocês existe um horizonte muito amplo. Vejam essa cena. E nesse momento, ao longe, vocês percebem que alguém está se aproximando. E aos poucos essa figura vai ficando mais nítida. É o louco. O mesmo louco que vocês observaram na carta começa a caminhar em sua direção. Perceba como ele chega. Observe a expressão dele, seus movimentos, sua presença e a energia que ele carrega. E agora vocês estão frente a frente. Não precisa fazer nada. Apenas permaneçam diante dele. Como é estar na presença desse arquétipo? O que acontece dentro de vocês quando olham para o louco? Percebam. Vão percebendo se existe aproximação ou vontade de recuar. Se existe curiosidade, alegria, confiança ou medo, desconfiança, resistência ou qualquer outra sensação. Percebam. Agora levem a atenção para o corpo. Em que lugar do corpo esse encontro está reverberando? Talvez exista uma sensação no peito, no estômago, na garganta, nas pernas, nas mãos ou em outra parte do corpo. Perceba, olha para o seu corpo e perceba. Como foi esse meu encontro com esse arquétipo, com essa energia? Está provocando no meu corpo qual lugar, qual a sensação? E você vai perceber esse lugar, a sensação que está provocando e não vai querer mudar, modificar nada. Apenas reconheçam que ela está ali. Como vocês descreveriam essa sensação? É um aperto? É um vazio? Um calor? Uma abertura? É uma vibração ou é um peso? Tem leveza ou tem movimento? Vai observando, vai entendendo melhor essa sensação no corpo que ele provoca em você. Permaneçam próximos dessa experiência sentida, com delicadeza e curiosidade. Talvez vocês possam dizer internamente: eu reconheço que existe algo em mim sentindo tudo isso diante do louco. E façam companhia para essa sensação, sem julgamento e sem exigir que ela desapareça.
Pode vir vontade de chorar. Pode vir uma sensação de falta de ar. Agora vamos para algumas perguntas. Ponha na sua tela mental novamente o louco, você de frente a frente com ele. O que está querendo nascer em mim neste momento da minha vida? Faça uma pergunta para o corpo. O que está querendo nascer na minha vida neste momento? Fique um pouquinho em silêncio para ver se vem a resposta. A resposta não é mental, é do corpo. Naquele local da sensação onde você estava sentindo. Conectado com a energia do louco. Perceba que às vezes vem um choro, eu estou sentindo aqui, então tem alguém sentindo essa vontade de chorar. Existe algum chamado que vem escutando, mas ainda não tive coragem de atender? Outra pergunta. E o choro aumenta. Deve ter gente sentindo a mandíbula, os dois lados da mandíbula, apertando, e o coração cardíaco. O que eu sinto no corpo quando penso em caminhar em direção a esse novo? Expansão ou contração? Perceba no seu corpo, não saiam do corpo. Isso, já está tendo liberação aqui, gente. Que medo, crença ou resistência está me impedindo de dar esse salto de fé? Mostre-me. Deixa o corpo te mostrar qual é o medo, qual é a crença. E a última pergunta. Qual seria o menor passo possível que eu poderia dar em direção a esse chamado? Escute o corpo. Agora olhem para o louco na sua tela mental e percebam se ele deseja dizer alguma coisa. Talvez ele fale, talvez ele faça um gesto para você, talvez ele entregue algum objeto, talvez simplesmente permaneça em silêncio. Perceba aquilo que surge.
Então, agora, diante do louco, do horizonte, perceba qual é o movimento verdadeiro de vocês nesse momento. Talvez vocês queiram dar a mão para o louco e permanecer do lado dele, olhando o horizonte. Talvez queiram caminhar com ele. Talvez sintam vontade de se aproximar mais, mas ainda não segui-lo. Talvez precisem manter uma certa distância. Talvez desejem deixar esse lugar. Não existe uma escolha certa. O louco não veio obrigá-los a saltar. Ele veio mostrar que existe o chamado e permitir que vocês reconheçam com honestidade como estão diante dele. Respeitem o movimento que aparece. E se escolherem dar as mãos ao louco, sinta o contato com a mão dele e permaneçam diante dele e do horizonte. Percebam que vocês não precisam conhecer todo o caminho. Talvez precisam apenas reconhecer o próximo passo. E se escolherem ficar, recuar ou se despedir, façam isso conscientemente. Observe que essa escolha revela e acolham o tempo de vocês. E antes de encerrar, agradeçam ao louco por ele ter vindo. Guardem a imagem, as palavras, a sensação, a mensagem recebida. E aos poucos vão deixando a montanha, retornando, atenção para o corpo. Percebam novamente a sua respiração, seus pés, o corpo. Vai movimentando as mãos. E no momento certo, faça uma grande respiração, puxa o ar, solta e vai abrindo os seus olhos no seu tempo, voltando para aqui agora. Vou dar uma aceleradinha agora, vamos ver. Como é que foi para vocês? Conseguiram? Como foi? Quem quiser escrever aí alguma coisa, o Yoga vai lendo para mim. Como foi para vocês? Tem choro aqui, um chorinho. Sefra falou que foi revelador. Fernanda falou que o chakra coronário e cardíaco e os pés pegaram fogo. Pegou fogo. O André falou muito choro. Muito choro. A Flá falou que sentiu ansiedade. Ansiedade. E quem conseguiu? A Carolina falou que foi uma energia leve, curiosa e alegre. Teve vontade de sorrir. Bom, tá preparada para dar o salto? A Olivane falou assim, tive uma sessão extra de escuta do corpo. Não foi, amor? Foi mesmo aí, ó. A Lili falou que foi leve e pra mim acompanhei ele. A Marilda falou que o cardíaco ficou incomodado. Isso. A Thaís falou que foi muito forte e já teve contato com a focalização em outro momento. Sentiu o plexo solar e o louco entregou a flor. Ficamos um ao lado do outro olhando o horizonte. Ai, que lindo. Olha aí. A Luciane falou, senti muito choro.
senti muito choro, na minha cabeça. E quando ouvi o seu cachorro, parece que eu vi o cachorro do louco pular em mim. Olha, ressoou, né? Que lindo. É engraçado, foi bem na hora, né? Foi bem na hora, que lindo. Ressoou. Isso, gente, traz muito sobre nós, né? Traz muito esse aspecto. Por que que eu espero? Por que que eu não faço, não dou esse salto? Por que que eu não confio? Por que que eu preciso ter tudo perfeito? Por que que eu preciso ter o mapa tudo dessa jornada? Não é assim que acontece, né? Mas aí cada um, por isso que essa mentoria, a gente vai trabalhar esses aspectos que não te deixou dar o salto de fé, não deixou você dar a mão pro louco, né? Que está te impedindo de realizar as coisas, de viver as novas experiências que estão aí esperando você, né? E para isso a gente tem que ir entendendo o que tem dentro de mim, né? Que não me deixa viver esse chamado, né? Que me deixa amarrado aqui com medo, né? E estagnado aqui. Então é um trabalho, um desenvolvimento durante a mentoria. A gente vai estar fazendo esse trabalho. Teve mais gente que falou que foi alegre, que o cachorro foi até mim. Ótimo. Seguimos juntos. Ótimo. A HP falou que o estômago muito apertado. Luciene falou que foi muito forte. A Mari falou que foi tão profundo e lindo que sentiu um desconforto no plexo solar, mas aos poucos foi se transformando em curiosidade. Ela falou que tem muito medo de altura, mas finalizou com vontade de saltar de mãos dadas com ele. Ai, que bom, movemos muita coisa, gente. A Silvia falou que o louco entregou uma carta, mas escolhi não ler, queimaria a carta, pois algumas respostas não importam mais. Olha, soltou, né? Soltou. O Alan falou assim, foi fantástico, ele me deu uma flor que virou luz e um leme. E por fim, no penhasco, caminhava com ele nas alturas. Que maravilha, abençoado seja. Todas as respostas, né? Porque todas as respostas dizem sobre mim, não é? Sobre cada um de vocês. Cada resposta de vocês contém, né? Cada sensação no corpo contém, né? Esse movimento, que esse movimento provoca em vocês. Estar diante dessa energia que é o chamado, que é o sim para a vida, essa entrega, essa coragem, mas ainda dói meu coração, eu sinto desconforto no meu plexo solar, a minha laringe, tinha gente que estava com a mandíbula também, né? É essa parte do corpo que está travado, que está a energia travando o impulso, que não deixa você ir para o chamado. E qual que é? Quem sabe, quem faz focalização comigo, o tratamento sabe, que cada sensação tem uma história, tem uma revelação. E quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai tomando consciência daquilo ali. E vai se libertando com os processos, com os manejos. E é isso que a gente vai fazer grandiosamente aqui. Muito bom, gente. Vocês todos receberam do louco, pode ter certeza, viu? Porque é vivo, é uma energia viva, tá? E agora eu vou falar um pouquinho como que vai ser essa mentoria, né? Gente, logo eu vou estar loira também de novo, viu? Eu achei essa cor aqui maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou estar também com essa cor. Mas como é que vai ser? Eu já tenho 35 anos de experiência com tarô, 20 anos aí de reiki, desde formação do primeiro, segundo nível, até como professora, né? Então, já sou professora, terapeuta e agora criadora desse método, né? Que eu realmente sinto que vai ser uma grande colaboração para as pessoas. Que através dessa metodologia a gente vai poder dar ferramentas, manejos, consciência, para que as pessoas façam essa transformação em si e levem isso para o mundo. Quem é terapeuta vai ser uma melhor terapeuta. Quem é uma taróloga será uma melhor taróloga. Quem é só uma pessoa, né? Sou eu,
vai ser melhor, a sua melhor versão, porque você vai ser uma individuação, vai acontecer, que é você inteira, não é você dividida em partes, mas eu inteira. Então nós vamos agregar, nós vamos acolher as nossas partes. E a gente vai se entender o nosso psique, entender nossos sentimentos. O que eu faço? Eu estou sentindo essa raiva, o que eu faço com isso? Estou sentindo essa tristeza, o que eu faço com isso? Tem manejo. Então eu vou entregar para vocês, dentro das minhas formações, né, de Passwork, de focalização, eu não vou dar o curso de Passwork, mas eu vou dar o conceito, né, central, que vocês vão já fazer esse diagnóstico da psique, do emocional da pessoa. Você vai olhar e vai saber, isso aqui é defesa, isso aqui é uma distorção, isso aqui é o eu inferior, isso aqui é a máscara. Vocês vão saber, isso aqui é o perfeccionismo, a autoexigência, vocês vão saber. Né? E isso é importante para você ter esse diagnóstico, esse olhar de 180 graus. E aí vocês vão ter a escuta do corpo. Não é um curso de focalização, mas eu vou dar o manejo. Eu vou ensinar vocês a ressoar. Entendeu? Eu vou ensinar vocês focalizar, mas com o nome de escuta do corpo. Então, quem é só, é só eu, é só para mim, você vai manejar tudo que você sentir. Você vai aprender isso, que ninguém nunca te ensinou que você podia sentir. Que é legítimo a sua dor, é legítimo a sua tristeza, é legítimo a sua raiva, que você pode acolher-se. Que você não precisa ter medo de nenhum sentimento. Então você vai aprender a manejar. Se eu sou uma terapeuta, eu vou ter um recurso a mais para manejar meus clientes. Eu vou saber o que é isso, que é aquilo, como que eu faço dessa hora. Vocês vão aprender. Eu vou ensinar, tá? Então, como que é uma escuta silenciosa? Também vocês vão aprender. E vão aprender o tradicional, né? Vai aprender também esse olhar 180. Então, para quem que é essa travessia, gente? É para quem sente esse chamado tarô em profundidade, quem já viu o tarô, já conhece o tarô, né? Então, é para as pessoas que atende, né? Já atende pessoas, quer integrar o símbolo ao seu trabalho. Simbólico. Porque eu já estou ficando meio com pressa, porque agora já deu 9 horas, eu sei que tem gente até de fora que fica difícil. Então, gente, é para todo mundo. Aqui eu já falei que é para todo mundo, tá? Então, não é. O que não é para quem quer decorar significado, né? E sair lendo. Não é para quem quer previsão do futuro, não é, né? E quem não quer olhar a própria sombra. Eu não quero. Gente, uma vez eu atendi, faz pouco tempo eu atendi uma pessoa que a gente detectou um monte de máscara que ela usa, um monte de defesa, simplesmente ela falou, eu reconheço essas máscaras, mas eu não estou pronta para largar dela. Eu preciso mostrar essa máscara que profissionalmente, que mostra, que me dá o suporte profissional, eu preciso dela. Tudo bem, tá tudo certo. Ela sabe que ela tem a máscara, mas ela não está pronta para se desfazer da máscara. Gente, dentro disso que a gente vai aprender no Passwork, é a camada mais grosseira, tá? A máscara. É a camada mais grossa que impede a nossa essência divina, o eu real de se manifestar. E aqui a gente já falou lá, a jornada do herói, a gente vai estudar Joseph Campbell, que é maravilhoso, que a gente passa por todos esses processos, né? Isso aqui não está só nos livros de história, nos filmes, nos mitos, não. A gente passa pelo chamado, pela travessia, pela transformação, pelas resistências também, quando você fala assim, não vou fazer esse curso, não vou fazer essa mentoria, porque eu não tenho dinheiro agora, nossa, porque eu estou muito ocupada com isso. Gente, são resistências, tá? É resistências. Porque nada impede, quando a gente quer, quando a gente fala um sim, quando a gente quer dar um salto, a gente faz, a gente arruma jeito.
dos meus cursos, que foi a coisa mais maravilhosa e que contribuiu com a minha jornada, tanto o Patchwork como a focalização, são cursos que, por exemplo, o Patchwork é 13 mil reais. Quando eu falei sim, eu não tinha, não sei, sabia como que eu ia pagar isso. Mas quando você fala sim, a vida conspira a seu favor, porque você está falando sim pelo desenvolvimento que você quer, tá? Então, as outras coisas são só desculpas. Eu não faço por isso, por aquilo, é resistência. Provas, a gente passa na vida, a gente vive passando por provas, né? Que são as nossas dificuldades. Você já viu na jornada do herói? O herói sempre passa por aquela dificuldade e tal, antes dele vencer. Ele passa. Então, essa é aquela história que aparece. Deus que percebeu que dos mitos e tudo mais tinha esse contexto. Primeiro o chamado, a travessia do herói lá, aí ele começa a se transformar, né? Tem o retorno, tem a resistência, tem a prova, tudo tá ali, ó, acontecendo. E aí até chegar no louco não, no mundo. A carta do mundo é a conclusão, a plenitude, quando o ciclo termina. Né? E quando esse ciclo termina, o outro começa, porque é em espiral. Aí eu vou de novo pro louco e o louco chama novamente. Só que vai chamar aqui? Não, gente, vai chamar em outro nível. É outra jornada, dentro de mim, fora, nas minhas escolhas. Em espiral que é que a gente vai passando por esses arquétipos e por essa jornada, tá? Então a gente vai vivenciando novamente e a vida continua. Então é o pilar dessa metodologia Jung, que a gente vai ver os arquétipos, a sombra, o self, Patchwork, defesa, distorções, máscaras e tudo mais. Escuta do corpo, sentir, perceber, ressoar. Jornada do herói, a travessia, o movimento, né, e a transformação, e o tarô, né, que vem com o símbolo tradicional quando a gente olha nele nesses 180 graus, tá bom? A gente só vai aprender os arcanos maiores ou os arquétipos, porque não dá para mim dar numa mentoria tudo. Então, depois dessa mentoria, eu vou abrir uma outra mentoria para a gente trabalhar depois os arcanos menores. Mas agora a gente vai ficar só com os arcanos maiores, que é os arquétipos. Né? Então, a gente vai estudar, observar, vivenciar, exercitar, praticar, integrar. E aí sim eu vou ter a leitura terapêutica, né? Porque eu tenho essa visão 180. Então, aqui eu acho que isso aqui eu não preciso falar não, né? Pode passar. Vou passar já. E esse encontro, gente, que vai ser da mentoria, vai ser de 15 em 15 dias, tá? Vai ser no domingo, 5 horas de encontros, tá? Por quê? Porque os arquétipos, eles mobilizam muita energia. Então, se eu der muita coisa para vocês não dão conta, tá? Não dão conta, porque vai ser processos. Tem horas que vocês vão sentir profundamente, vai mexer, trazer ali até um certo desconforto, porque tá movendo coisas dentro de você. Então, a gente vai ficar ali 5 horas em 15 dias, tá? Para passar esses conteúdos que vocês viram a apostila, que é enorme, tá? Agora eu tenho essas datas, mas elas não são assim, não posso mexer mais. Não, a gente pode, porque eu tenho umas que eu pus em 15 dias, que dá às vezes num feriado e tudo, a gente vai ver com o grupo também como que a gente vai fazer, se a gente muda alguma coisa, algum calendário, não é nada rígido, tá bom? Mas esse aqui é mais ou menos, a gente vai ter o primeiro encontro da turma mesmo, que vai ser formada. Agora, eu pus 4 meses, mas assim, é só o primeiro, gente, porque eu acho que vai muito mais. Eu acho que a gente vai aí pelo menos uns 6 meses para dar o conteúdo todo, tá? Então, mas eu pus assim que é o mínimo 4 meses. Então, a gente vai começar a aula no dia 30 de agosto, a primeira aula mesmo, né, do grupo que vai se formar. Então, como eu falei para vocês, aí vai dar mais ou menos as 45 horas, se fosse só 4 meses, né, mas vai ser muito mais. Vocês vão receber
a aula ao vivo, ela vai ficar gravada também, o material de apoio, a apostila, vai ter outros materiais de apoio também, o espaço exclusivo, as vivências, as práticas, né? E esse também vocês vão receber de bônus o Tarô Extraordinário, meu curso gravado do Tarô Extraordinário, tá? Ele tá custando 797 e ele vai entrar como bônus para vocês dentro dessa formação da mentoria. Então vocês vão ter que lá o que vocês vão aprender do curso extraordinário. Que foi lindo, gente. Eu já recebi tanto elogio desse curso, sabe? Até o médico uma vez falou assim: Drica do céu, que curso maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Mas é na visão tradicional, tá? E lá você vai aprender também a tirar as cartas, abrir a cruz celta e tudo mais, a história toda do arte, tudo. Aqui, tudo lá vocês vão ter nesse curso que já vai estar gravado e vocês podem assisti-lo. E dentro disso, vocês, da mentoria, vocês vão desenvolvendo essas outras capacidades, esse olhar 180, tá? Então, esse também vai incluso para vocês como material. E os materiais também em PDF para vocês imprimir também. Acesso às turmas futuras, toda a turma que eu abri, mesmo que a turma de vocês tenha acabado, vocês podem assistir, igual o mestrado, né? Todo mundo que é do mestrado aqui sabe que qualquer mestrado eles podem assistir, não vai ter mais mestrado, né? Mas assim, a gente sempre abriu e aqui também vai ser dessa coisa, permanente, tá? E o grupo também permanente, né? Aquele espaço de quem foi formando, né? Da mentoria. Então todo mundo vai ficando ali do grupo e se autoajudando, tá? Então é um curso completo, pelo que vocês viram, né? De muito tempo, com uma construção, né? Então eu quero saber aí, você está entrando no nascimento dessa experiência. Então é uma primeira turma, é um grupo muito próximo que eu quis estar junto comigo nesse momento, né? É uma construção viva, porque eu vou sentindo vocês, eu vou percebendo vocês e vou, então vamos pôr mais, aí vai, às vezes vai, nossa, mas eu preciso pôr mais essa ferramenta aqui para eles aqui, então eu vou me mover dentro disso aí, dessa construção. Por isso a primeira turma, gente, é a primeira turma, né? Então só vocês da primeira turma vão estar ajudando a criar esse espaço, tá? Então, e eu vou ficar bem próxima para saber, né, o que vocês estão precisando ali, qual que é o movimento melhor que eu posso fazer para ajudar vocês. E o que mais aqui que eu vou falar? É um valor alto para mim agora? Né? Tem essa pergunta aqui. São 45 horas comigo ao vivo, né? Mais o curso completo do Tarô Extraordinário, que dá para parcelar em 12 vezes, né? E você tem 7 dias também para você falar, não quero, né? Não quero mais, não. Então, dá para quem nunca estudou tarô? Dá para você fazer, né? Porque a gente vai começar a olhar ali, tem o curso já do outro tarô, então dá para todo mundo fazer. Gente, quanto que né, tudo isso aqui? R$ 206,85, 12 vezes, ou então R$ 2.000 à vista. Por quê? É só esse preço, é só para a primeira turma. A próxima turma já vai ser outro valor, outra coisa. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, gente, eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não estou aqui para fazer performance, eu não estou aqui fazendo marketing. Eu estou abrindo um portal, estou convidando, estou entregando algo rico, que eu sei que vai fazer, né, coisas maravilhosas na vida de vocês. E se existe o sim, né, que eu falei tanto do louco aqui, então essa primeira turma vai ser muito especial, né? Então esse valor não é um valor porque eu estou fazendo desconto, estou fazendo menos. Não, eu estou fazendo esse valor porque é a primeira turma e vocês vão estar colaborando comigo no sentido desse campo, desse movimento, de eu perceber, não, 6 meses mesmo, não sei, 4 meses não dá. Então essas coisas que eu vou definindo, né, e que eu vou percebendo. Então, a próxima turma não será esse valor, tá bom? Então, só para vocês aí. Aí tem o QR Code, quem quiser já entrar na turma, né? Para poder, pode escanear aqui.
Então, tá tudo aí direitinho, né? Vai ter o curso do tarô junto. E é isso, 206,85. Gente, eu estou pagando, por exemplo, o Passwork, eu pago ele já, 4 anos de formação. Falta um ano só de formação. Todos os meses eu pago R$ 500 dessa formação, que foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz. Eu pago também outros cursos. Então, assim, quando é por mês, gente, o que é 206? Não é nada para o desenvolvimento que vocês vão ter, né? Mas esse valor, com certeza, na próxima turma, e a gente aí já não vai ser só o grupo fechado, né? Só vocês que me conhecem. Aí vai ter todo um trabalho de marketing para trazer pessoas diferentes, para poder realmente entregar para mais gente, mais pessoas receberem desse trabalho. Tá bom? E eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, até o QR Code também. E é só até dia 30 de agosto. Depois de 30 de agosto, que pode fazer a inscrição, depois, a partir de 30 de agosto, é a última data, depois não entra. Ah, Drica, hoje é dia 2 de setembro, eu posso entrar? Não, não pode entrar. Depois que o grupo se formar, acabou, fechou, não tem mais. Então, quem vem, vem, quem não vem, não vem. Entendeu? Então, é assim. É dessa forma que eu sinto que tem que ser. Porque quem tá pronto, tá pronto. Tá? E essas pessoas que eu quero, né, tá realmente inspiradas, as pessoas que querem movimento, as pessoas que não querem mais o mesmo do mesmo. Eu quero que essas pessoas que estão prontas para dar esse salto comigo, tá bom? E a gente receber desse campo maravilhoso muitas bênçãos. E é isso, gente. Agradeço a companhia, agradeço cada um de vocês que estiveram aqui comigo, né? Então, se existe um sim aí, vem, que eu tô, ó, de braço aberto, com a minha florzinha aqui, ó, esperando vocês com muito amor e carinho, viu? Fica o chamado aí, viu? O chamado é individual. Sente aí no seu coração. E dia 30 de agosto, tenho certeza que a gente vai estar lá com essa turma maravilhosa, né? Dessa primeira turma de mentoria. Gratidão, gratidão. Gratidão, meus amor. Que bom, então, você vai agregar aí tudinho, então, na hora de ver as cartas. Gratidão, minha mestra, Thaís falou. Que bom, meus amores. Fico muito feliz, viu? Espero vocês lá do outro lado, então, né? E é isso aí. A gente se vê lá do outro lado. Quem tiver nessa jornada, nessa primeira jornada comigo. Viu? Um beijo. Gachô. Vamos ver nosso pôr do sol, hein, Denise? De novo. Beijo, beijo, meus amores. Beijo, beijo, beijo.